Salve espectadores do canal, mais uma dica de livro, e dessa vez sobre uma obra concisa de um dos maiores intelectuais do século XX e XXI. O livro de hoje é um livro que já está esgotado há algum tempo no Brasil e é muito difícil de conseguir, tanto que a minha cópia é um xerox, porque eu precisei dele para o meu TCC. Mas é um livro bastante importante na vasta obra desse intelectual que eu vou apresentar hoje. O livro de hoje, Controle da Mídia, os espetaculares feitos da propaganda, de Noam Chomsky. O autor desse livro, Noam Chomsky, é considerado por muitos o pai da linguística moderna. É um dos grandes intelectuais do século XX, um dos acadêmicos mais citados mundo afora, mas, embora seja muito conhecido por seus trabalhos na linguística, dentro e fora da academia, ele é muito conhecido por seu ativismo político. Noam Chomsky tem muitas e muitas obras voltadas principalmente para a crítica às políticas externas dos Estados Unidos. Às vezes internas, é verdade, mas o grosso de sua obra critica principalmente a atuação dos Estados Unidos no exterior. Esse livro é bastante conciso, ele tem menos de 100 páginas e a diagramação dele facilita bastante porque são letras grandes, tem bastante espaçamento, não sei se dá para ver muito bem. E o Noam Chomsky é um autor que usa uma linguagem bastante simples, portanto, ninguém terá problema em ler esse livro. Tem uma lista que faz um certo sucesso na internet, que é de 10 táticas de manipulação midiática ou algo assim, que já roda há uns anos na internet afora, as pessoas compartilham, e muita gente nem sabe que essa lista é um compilado baseado na obra de Noam Chomsky. Essa lista não saiu desse livro, saiu de outro, que agora eu não lembro qual deles, mas os pontos que essa obra aborda estão ligados a esse assunto. O Chomsky começa esse livro discutindo o conceito de democracia. Ele traz a definição, que segundo ele é a definição que está presente nos dicionários. São pequenos trechos, eu acho que vale a pena ser lido. Uma delas, no caso, uma das definições de democracia, diz que uma sociedade democrática é aquela em que o público tem meios de participar de maneira significativa na condução de seus próprios interesses, e os meios de informação são abertos e livres. Essa é a definição que, segundo Chomsky, se você procurar no dicionário, é a que você provavelmente vai achar. Outra concepção de democracia é aquela na qual o público deve ser barrado da administração de seus interesses e os meios de informação devem ser mantidos estreita e rigidamente sob controle. Pode parecer estranha essa definição, mas segundo Chomsky, esse tipo de democracia é o que está em voga em boa parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, levando em consideração que o livro critica principalmente a política externa e a mídia nos Estados Unidos. Mas as reflexões desse livro, do ponto de vista teórico, se aplicam a vários países do mundo inteiro, talvez todos, e com o Brasil não é diferente. Para Noam Chomsky, os primórdios da propaganda moderna começam na Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, quando o presidente Woodrow Wilson se elegeu a partir de uma plataforma de pacifismo, ou seja, de não envolver os Estados Unidos na guerra, que era uma guerra considerada europeia, mas que depois de entrar na presidência, a Comissão Creel, que era um comitê de propaganda, conseguiu fazer em poucos meses com que a população dos Estados Unidos, que era altamente pacifista, se tornasse beligerante, segundo o autor, quisesse acabar com tudo que fosse alemão. De fato, não só nos Estados Unidos, mas inclusive aqui no Brasil, lá na Primeira Guerra Mundial, houveram atentados a comércios de famílias alemãs, casas de famílias alemãs, enfim, um anti-germanismo floresceu principalmente por conta da propaganda. As mesmas técnicas utilizadas para insuflar o medo dos alemães na Primeira Guerra Mundial foram utilizadas para insuflar o medo contra os alemães na Segunda Guerra, contra os japoneses, contra comunistas, contra muçulmanos hoje em dia. São as mesmas técnicas de propaganda. O autor foca principalmente na propaganda de Estado, com apoio das elites cultas e das elites econômicas. Mas os princípios aqui da propaganda podem ser aplicados a uma propaganda que não necessariamente seja de Estado. Ele foca aqui porque, nesse caso, essa propaganda de Estado é o que normalmente faz com que a população apoie uma guerra, por exemplo. Enquanto a propaganda, num sentido estritamente privado, costuma estar relacionada ao consumo. O autor também fala de Walter Lippmann, que era um grande jornalista nos Estados Unidos, que ficou impressionado com as capacidades da propaganda. Walter Lippmann falava que a população era uma espécie de rebanho assustado que deveria ser mantido assim, porque dessa forma você poderia
sugestioná-los a apoiar coisas que eles não gostariam, inclusive fazendo com que a população apoie coisas que vai contra seus próprios interesses. Porque se você manipular a propaganda da maneira correta, você vai fazer com que a população acredite que aquilo atende os seus interesses, quando na verdade não atende. Lippmann dizia que a propaganda era uma revolução na arte da democracia e que ela poderia ser usada para fabricar o consenso, ou seja, fazer uma população apoiar uma ideia. E essa propaganda no início do século XX nos Estados Unidos encantou muita gente, inclusive intelectuais do porte de John Dewey, que é na área da pedagogia e da educação um dos nomes mais conhecidos e aclamados do século XX, entre tantos outros intelectuais que ficaram fascinados com o potencial da propaganda. O autor, inclusive, é bem provocativo quando ele compara as ideias de Walter Lippmann, que a população não teria o capital intelectual necessário para saber o que é melhor para si, com a postura de Lenin em relação à Revolução Russa, de que seria necessário uma elite revolucionária para levar a população à revolução que eles precisavam. O autor coloca as ideias de Lenin e de Walter Lippmann como próximas, apesar de seus objetivos finais serem bem distintos. O autor, inclusive, faz uma colocação bastante importante com relação à comparação entre estados democráticos e autoritários. Para Chomsky, um estado autoritário ele pode fazer sua vontade ser realizada a partir da repressão, do cacetete, da violência. Um estado considerado democrático, e eu digo considerado porque o autor acha que alguns estados que se dizem democráticos só o dizem por causa do voto, mas que na prática não necessariamente é assim, precisa de algo para substituir a repressão. Logo, nos estados democráticos, a propaganda é o equivalente ao cacetete do estado autoritário. É a propaganda que vai fazer com que os sujeitos sejam submissos à vontade das elites do estado ou das elites econômicas, que muitas vezes são as mesmas. Aí ele fala como na década de 30 a propaganda foi usada para suprimir sindicatos, mobilização popular, fala como o slogan "Apoie nossas tropas" é extremamente mal usado nos Estados Unidos. O autor afirma: se você chegar a um cidadão americano e perguntar se ele apoia nossas tropas, no caso as tropas dos Estados Unidos, ele com certeza vai dizer que sim. Como alguém diria não para algo assim? Afinal de contas, são compatriotas, às vezes parentes, amigos que estão lutando. Você não vai dizer que não apoia. E por que você fala em apoio às tropas? Porque se você falar em apoio à política externa dos Estados Unidos, se você falar apoio à invasão, faz com que a pessoa pense, ela pare para pensar se ela realmente apoia aquilo, se ela realmente acha que aquilo é justo. Mas se você usa os termos certos como apoio às tropas ou as tropas estão defendendo nossa liberdade, ao invés de dizer que elas estão invadindo e bombardeando um país, você consegue mais fácil atingir esse consenso ou o mais próximo possível desse consenso que deve ser fabricado por interesses políticos. Ao invés de pensar no assunto, as pessoas são marteladas, segundo o autor, com reality shows, filmes violentos e séries de comédia. Eu não quero aqui falar como se necessariamente esses produtos da indústria do entretenimento fossem essencialmente alienantes, mas eles podem ser usados, dependendo do contexto, como ferramenta de alienação. Perceba, não é uma alienação em essência, mas pode ser usado para tal. Aí o autor fala sobre como a representação da realidade deve ser alterada de acordo com os interesses dessas elites, de como o sistema educacional muitas vezes é usado para reforçar os interesses dessa propaganda. Ele fala que essa batalha de fabricação do consenso ela é constante, ela nunca é uma batalha vencida, porque periodicamente as pessoas estão encontrando formas de resistir à manipulação, então ela precisa ser reforçada. Fala sobre como essa propaganda foi utilizada em outros conflitos, como na América Central, na década de 60, 70, 80. O autor discute que muitos cidadãos americanos foram questionados sobre se eles apoiariam que o seu país invadisse e bombardeasse países que violam direitos humanos, soberania nacional, etc. E que 2/3 da população dizia que sim, em um determinado momento, sendo que se elas parassem para pensar e fossem completamente honestas em relação a isso, por uma questão de truísmo moral, elas também apoiariam que os Estados Unidos ou Israel ou outros estados fossem bombardeados, porque eles fazem exatamente isso. Só que eles chamam isso de contra-terrorismo, não terrorismo. O terrorismo é sempre do outro. Quando o autor fala em mídia, ele está falando da produção intelectual em geral. A imprensa especializada, colunas de opinião, as universidades, trabalhos acadêmicos, que muitas vezes atendem a interesses políticos. Sobre o truísmo moral, que o autor fala de que quando os outros nos invadem é terrorismo ou invasão, quando nós invadimos ou nós atacamos é contra-terrorismo
ou algo do tipo. No Chance que tem um trecho que é bem interessante, mais uma vez eu vou ler para vocês. Considera-se uma heresia extremamente perigosa querer que obedeçamos àquele truísmo moral em que fingimos acreditar. E, portanto, é necessário erguer barreiras intransponíveis contra ele, antes mesmo que alguém tente cobrar de nós que respeitemos o que exigimos dos outros. Diga-se de passagem que são pouquíssimos os que se atrevem a cometer tal heresia. Existe até um vocabulário técnico disponível para o caso de alguém ousar perpetrar semelhante crime. Os infratores são acusados de praticarem relativismo moral, que significa querer que apliquemos a nós mesmos os critérios que aplicamos aos outros. A acusação pode também ser a de equivalência moral, termo inventado, acho, por John Kirkpatrick para espantar o perigo de alguém ter a petulância de apontar os nossos próprios crimes. Ele cita, por exemplo, o caso de George Bush bombardeando o Afeganistão para que o Afeganistão entregasse membros da Al-Qaeda, e que os bombardeios continuariam até que esses suspeitos fossem entregues, e que a derrubada do Talibã acabou sendo consequência desses bombardeios e não necessariamente seu objetivo principal. E aí sobre isso não achamos que fala. É claro que o ataque se enquadrava perfeitamente na definição oficial de terrorismo. Continuaremos a bombardear até que vocês nos entreguem algumas pessoas que queremos prender. O regime talibã solicitou provas contra elas e o pedido foi solenemente ignorado. Os Estados Unidos recusaram, ao mesmo tempo, até mesmo a considerar as ofertas de extradição feitas pelos talibãs, que poderiam ter sido importantes ou não, e, no entanto, jamais saberemos porque elas foram rejeitadas. Ele cita outros casos das peripécias do governo dos Estados Unidos, como ficar pressionando, atacando, fazendo espionagem, sabotagem para derrubar governos, a própria atuação da CIA, que já inclusive matou líderes de outros países para trocar governos e colocar governantes mais simpáticos aos interesses dos Estados Unidos. Enfim, é um livro pequeno, mas muito rico, que fala de forma simples sobre vários assuntos, que é bem direto ao ponto, como esses trechos que eu li podem atestar, e com certeza será uma excelente leitura para todos vocês. Lembrando que o livro está esgotado, é muito difícil de achar, eu tive que pegar emprestado e fazer essa cópia, mas se você encontrar, pega esse livro porque vale muito a pena. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Queria avisar também que o blog Leitura Obrigatória está com cara nova, deu uma mudada no design dele. Inclusive, acabei de colocar um texto novo nele, uma tradução sobre o período histórico quando a Rússia baniu o álcool, especialmente a vodka, sobre o que aconteceu na Rússia. E não se esqueçam também de visitar a nossa página no Facebook. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.